Esta é uma proeza brasileira, uma das mais ousadas experiências do país, uma joia da arquitetura e do urbanismo, reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade, a única cidade moderna a ser agraciada com o título pela Unesco. Orgulho nacional pela epopeia da construção em apenas 3 anos e 10 meses. Experiência sem igual no mundo. Uma grande utopia. Capital da esperança para milhares de pioneiros, representou os sonhos mais elevados de uma nação. A ilusão da originalidade, do recomeçar do zero, de unir os vários Brasis numa síntese melhor, mais perfeita, numa cidade futurista. Toda uma cidade criada, planejada, inventada, de lógica geométrica, voltada para a velocidade, para o automóvel, funcional, com setores específicos para tudo, morar, comprar, se divertir, governar. Uma cidade mecânica, feita sob a medida da modernidade e do progresso. O plano urbanístico de Lúcio Costa deveria romper a barreira das classes para permitir uma convivência mais igualitária. A construção da nova capital simbolizava a necessidade de afirmação de um país que crescia, de um país admirável na economia, na cultura, no futebol, que tinha ambições de potência. Uma cruz riscada no cerrado, quase no deserto, o plano piloto, como que para marcar o ato de tomar posse do território. A partir desse ponto, o interior seria conquistado. A partir de Brasília, o Brasil assumiria sua grandeza. Aquele país otimista, eufórico, ufanista, não existe mais. O projeto de um Brasil grande deu lugar ao pragmatismo econômico da globalização e ao desemprego. E a cidade sobre a qual recaíam tantas expectativas já tem quase meio século. Os resultados do experimento urbano e social podem agora ser avaliados. E é hora de repensar o futuro da que era tida como a capital do futuro. Sobram motivos de preocupação. Sempre em crescimento acelerado, a cidade meramente administrativa cede cada vez mais espaço à metrópole diversificada. Surgem sérias ameaças à qualidade de vida, ainda privilegiada em comparação com a média nacional. A cidade planejada vai cumprindo a sina das metrópoles brasileiras e sofre com a falta de planejamento. A utopia permaneceu em parte, mas foi destruída justamente pela impossibilidade em um país capitalista como é o Brasil, ter uma cidade do estilo socialista como queriam os seus fundadores, quer dizer, uma cidade com uma distribuição de bens mais equitativa do que qualquer outra cidade brasileira. Então foi acontecendo aqui o que aconteceu nas outras cidades. Hoje o planejamento não está dando conta da dinâmica de forma desordenada, ilegal e informal, né? Ameaçando não só aos presentes moradores em termos de qualidade de vida, que eu falo é meio ambiente, segurança, né, transporte, mas aos futuros, à futura geração. O geógrafo francês Alain Roelin participou em 1947 da missão Poli Coelho, que listou 14 áreas do Planalto Central, do sul de Minas até o Tocantins, onde poderia ser construída a nova capital. O marco da futura capital, erigido em 7 de setembro de 1922 no governo do presidente Epitácio Pessoa, no lugar designado pela Comissão Cruz, é visitado pelo general Poli Coelho e sua comitiva, acompanhado por grande massa de povo de Planaltina, inclusive um fotógrafo de luxo. Foi o pai de Roelin, Franci, quem sugeriu a localização do atual Distrito Federal. De volta a Brasília em 2004, Alain Roelin se surpreendeu com a cidade. Eu fui dar um passeio de carro nas que a gente chama de cidades satélites, e isso me impressionou muito, porque você percebe que teve uma urbanização muito bem feita da capital no centro, na Brasília mesmo, mas fora, ao redor, o que você chama de cidade satélite,
é uma urbanização muito mais complicada, muito mais espontânea. E, bom, eu acho que é um pouco uma pena de tiver uma cidade, finalmente, que não é tão diferente das outras cidades do Brasil. O Centro de Cartografia Aplicada da Universidade de Brasília faz o monitoramento da expansão urbana no Distrito Federal. As manchas brancas nos mapas são as áreas tomadas do Cerrado para a construção de prédios e ruas. Em poucas décadas, pequenos pontos dispersos viraram uma enorme mancha urbana, não sem consequências ambientais. O Distrito Federal já perdeu 60% de sua vegetação nativa, apesar de quase metade do território, 42%, estar em áreas de proteção ambiental. A Unesco constatou que pelo menos 600 espécies da flora original desapareceram. Com a abertura indiscriminada de poços artesianos, o lençol freático de áreas cheias de condomínios, como São Sebastião, já baixou 4 metros em 5 anos. A ocupação do território, principalmente na última década, tem sido feita de forma desordenada e predatória. Por toda parte surgiram loteamentos ilegais. São mais de 500 parcelamentos irregulares. Cerca de 120 mil lotes já foram vendidos por grileiros. Se esses terrenos tivessem sido comercializados pelas vias normais, pela empresa imobiliária estatal, teriam rendido cerca de 3 bilhões de reais para os cofres públicos. Há estimativas de que cerca de 1/4 da população mora em áreas irregulares. Muitos espaços agrícolas se tornaram urbanos. Muitos espaços naturais se tornaram urbanos. Então, essa transformação do agrícola no urbano, do natural ao urbano, é um dos pilares do processo violento, do processo rápido, do processo que não dá muita margem ao processo de planejamento, controlar, porque é muito rápido o processo de crescimento. O espaço de má qualidade oprime o ser humano, por quê? Porque prejudica o ser humano na sua saúde mental, na sua saúde física. Então, esse é um tipo de opressão bastante significativa que grande parte da nossa população sente. Eu diria quase que, pelo menos, seguramente, 75% a 80% da nossa população vive na opressão, nesse tipo de opressão, né, em relação à sua moradia. Desse lugar dá para ter uma boa noção do que vem ocorrendo no Distrito Federal. À esquerda da Estrada Parque Taguatinga, um conjunto de chácaras. À direita, a antiga colônia agrícola de Vicente Pires, hoje toda tomada por construções irregulares. Há apenas alguns anos, Vicente Pires era daquele jeito. Virou um bairro de classe média, mas com características de favela. As chácaras foram parceladas em lotes sem escritura, de diferentes tamanhos e formatos. Não há redes de água e esgoto. As vias foram abertas sem nenhum planejamento de trânsito e o bairro virou um labirinto. Efeitos da urbanização não planejada. Ruas estreitas, sem árvores, quase sem passagem para pedestres. As ruas não obedecem às curvas de nível. Não existem bueiros para as águas pluviais. E o asfalto, pago por rateio dos moradores, vira vítima fácil da erosão. O servidor público Abdoral Gomes reconhece os problemas, mas não se arrepende de ter aplicado as economias da família na compra de um lote irregular e na construção da casa própria em Vicente Pires. Eu pagava o financiamento da Caixa e achava aquilo exorbitante, a prestação aumenta e o saldo devedor também. E quantas vezes você não vai pagar aquele imóvel? É preciso que se reconheça o morador de boa fé, aquele que comprou, que investiu e que mora aqui, que está aqui. Esse morador, eu acredito que o Estado deva entender que ele está aqui por uma necessidade. Ele não está aqui para especular. Ele não está aqui com outra... Qual era essa necessidade? A minha necessidade era de moradia. A minha necessidade era de ter uma casa, tão sonhado, né? O sonho da casa própria. Então isso que me levou a vir para cá. A falta de serviço de saneamento básico, você não tem esgoto, né? Você não tem um asfalto de primeira qualidade, né? Você não tem também um policiamento ostensivo que dê uma certa segurança.
Quando a gente precisa, a polícia demora a chegar no local. A coisa está se fazendo por um processo explosivo em que em todas as direções estão surgindo áreas habitacionais. Então, isso é a desorganização do território de Brasília. São loteamentos, né, em todas as direções, sem uma previsão do sistema de transporte, sem visão do problema do abastecimento de água, né, que vai se tornar um problema seríssimo nos anos próximos. Não há nenhuma racionalização visando o lançamento de redes de água, esgoto, telefone, eletricidade, etc. O mais inquietante é a ocupação de espaços impróprios. Quando ela ocupa espaços impróprios, do ponto de vista físico, é o solo que não é apropriado para a edificação, porque o solo, as casas vão rachar, é porque a fundação vai ter que ser profundamente cara, é áreas onde a declividade não é recomendada por lei. Então, quando os espaços urbanos ocupam esses territórios, aí nós temos risco de vida, risco da população. São justamente os mais pobres que estão pagando pelo ônus de ter uma cidade que não teve capacidade de ter um programa habitacional ao longo de décadas, porque o planejamento urbano previa algo assim, não é? Só que depois dos últimos 20 anos você não teve mais planejamento urbano nesse sentido, de ter a cidade satélite constituída como uma verdadeira cidade, capaz de abrigar nela a própria população nela residente. Se nós deixarmos desorganizar a periferia de Brasília, não basta conservar o centro. Não é suficiente conservar a área do plano piloto, embora muito bonita, né, cheia de áreas verdes, etc. Mas é que a periferia, ao se desorganizar, vai fazer pressão sobre essa área central representada pelo plano piloto. Porque aqui estão concentrados está concentrada a maior quantidade de empregos, maior quantidade de serviços. A questão dos condomínios irregulares, com a ocupação inadequada da terra, não envolve apenas uma ameaça à qualidade de vida no Distrito Federal. É um problema fundiário de dificílima solução. Vai ser possível, e seria correto, legalizar os condomínios e loteamentos. O quadrilátero de Brasília, quando a cidade foi criada, ele foi todo desapropriado. Só que, infelizmente, a burocracia fez com que não fossem pagas muitas desapropriações. E hoje nós temos uma confusão fundiária em Brasília que mistura terras públicas com terras privadas, criando uma confusão, né, enorme, que tem prejudicado o desenvolvimento, porque falta um ordenamento fundiário, falta um ordenamento nos loteamentos, nos condomínios que surgiram e hoje criaram realmente um problema sério para a cidade. Não é a solução de imediato resolver o problema dos condomínios, né? Se são ilegais, não podem ser mantidos, porque eles simplesmente são invasores de áreas públicas. Você não tem medo de um dia o governo vir derrubar sua casa? Tenho como todos nós moramos em condomínio, temos. É necessário também que o governo repense a política habitacional dele para a classe média. Porque se fosse uma coisa localizada de 10 moradores, mas não, são mais de 300 condomínios. Um problema de Brasília é a legalização. Entendo que a legalização ela tem que ser, né, imediata, porque a cidade nasceu para ser legal. Brasília é uma cidade que deveria ser a cidade mais legal do país, porque foi bem constituída, foi bem formada, teve um projeto, teve um plano, teve um traçado. Então nós não podemos permitir, né, que a ilegalidade, né, tome conta da cidade. As construções desenfreadas em áreas irregulares podem ter tido ao menos o mérito de ajudar a dinamizar a economia local, já que o setor da construção civil é um dos principais empregadores em Brasília. Nós estamos falando em 500 mil pessoas. Então foram construídas residências ou prédios irregulares ou casas irregulares para 500 mil pessoas. É uma situação delicada, quer dizer, apesar de ser irregular, ela foi importante para a economia brasiliense nesses últimos anos e que isso gerou emprego. Se não fosse isso, a situação seria pior. Brasília é um caso único de cidade criada no vazio e que em apenas 45 anos chega aos 2.300.000 habitantes. A metrópole foi e vem sendo abastecida por um intenso fluxo migratório. Ainda hoje tem uma das mais elevadas taxas de crescimento do país, 2,82% ao ano. A cidade cresce em ritmo quase 2 vezes mais rápido
do que a média das outras regiões metropolitanas. Brasília, hoje, plano piloto, ela constitui apenas um núcleo primitivo, histórico, desse grande fato gerador de uma cidade que aos poucos vai se tornando uma área metropolitana e tendendo até para uma certa megalópole. Enquanto a cidade cresce rápido, a qualidade de vida cai, embora Brasília ainda tenha do que se orgulhar. O Distrito Federal, como unidade da federação, comparado aos estados, apresenta o maior índice de desenvolvimento humano do país, segundo o PNUD, Programa das Nações Unidas. Quanto ao índice de condições de vida do PNUD, Brasília não vai tão bem. Entre as 12 maiores regiões metropolitanas, fica no meio, perde para 6 capitais: Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia. O índice é um cruzamento de estatísticas de educação, saúde, renda, mercado de trabalho, habitação e desenvolvimento infantil. Raiz principal das mazelas sociais na cidade, o desemprego, assim como nas outras metrópoles, é altíssimo. Está na faixa dos 21%, em média, porque entre as pessoas de mais baixa renda, atinge 28%. Ou seja, praticamente 1/3 da população pobre não encontra emprego. Falta um mar de emprego, né? É só o que falta em Brasília. Há 245 mil desempregados em Brasília. É mais do que a população do plano piloto inteira. O desemprego atinge 37% das pessoas com segundo grau incompleto. O futuro é esse, ou estuda, então fica fora do mercado de trabalho. As pessoas que têm nível superior, é formado, né, tem experiência e não consegue nada. Os jovens são os que mais têm dificuldade em encontrar trabalho. Entre os de 16 e 17 anos, a taxa de desemprego é de 65%. De 18 a 24 anos, de 34%. Vendo chocolate, eu vendo refrigerantes, bala, doce, entendeu? Eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço. Eu não vou deixar de reivindicar a oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque muitos procuram o submundo. Eu não quero ficar à margem da sociedade. Eles exigem muito experiência. Eles querem experiência. Como eu vou ter experiência no trabalho que eles não me dão oportunidades? Oportunidade. Eu simplesmente estou buscando uma oportunidade. O desemprego é realmente assustador e as pessoas vão ficando largadas, né? Vão ficando assim, jogadas mesmo. Há 6 anos você procura emprego, não encontra, você se vira como? Através do meu pai, através da minha mãe, através do estudo, né? E como é que você se sente assim? Olha, me sinto completamente assim ao léu. Me sinto completamente assim... não há palavras, não há palavras. Indicativo evidente da queda na qualidade de vida em Brasília nos últimos anos é a criminalidade. Como os outros grandes centros urbanos, a cidade não foi poupada pela explosão de violência. Em 2003, quando houve 530 assassinatos, o número de homicídios cresceu 16%. Os latrocínios, assaltos em que a vítima é morta, aumentaram 43%, também em apenas um ano. E um novo tipo de agressão se tornou tão assustadoramente comum que virou uma espécie de crime típico de Brasília. Os casos de sequestro relâmpago pularam de 74 em 2002 para 231 em 2003, crescimento de 212%. Eu senti medo, né? Medo porque eles ficam ameaçando o tempo todo, eles fumaram maconha no trajeto enquanto eu estava no porta-malas. E você teme, né, pela sua vida e pela vida da sua namorada e tudo. Também um pouco de revolta, né, de saber que a gente está sendo vítima de um crime bárbaro desse que pode deixar trauma para toda a vida da pessoa.